CBN. E no Homem em Revista de hoje a gente vai falar sobre maturidade masculina. Será que os homens demoram mesmo mais que as mulheres para amadurecer? Sobre este assunto nós convidamos o psiquiatra, psicoterapeuta e coordenador do Gender Group, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Luiz Cuchinir. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Débora. É um prazer estar com você e com os ouvintes da CBN. E o Dr. Luiz Cuchinir também é autor do livro Por Dentro da Cabeça do Homem. Doutor, é verdade que os homens demoram mais para amadurecer? Olha, esse termo maturidade é muito relativo, né? A gente pode dizer, se a gente está comparando com as mulheres, o amadurecimento em termos afetivos, amorosos, quem sabe seja... eles levam mais tempo, mas, por outro lado, em outras questões da vida deles, como questão, muitas vezes, a profissional e a questão do lidar com a vida prática, eles não demoram mais, ao contrário, eles estão, muitas vezes, muito mais preparados do que a mulher. Então, maturidade é um termo que engloba muitos aspectos da pessoa, né? Não é especificamente a questão do amor. É que essa noção que a gente fala, né, o homem demora, é porque está se pensando, comparando com as mulheres e que eventualmente é o que as mulheres gostariam mais. Uhum. Eles estivessem mais prontos para o relacionamento afetivo amoroso como elas estão. E normalmente eles demoram quanto tempo mais em relação às mulheres para esse amadurecimento afetivo? Olha, ele vai depender, tão particular, a gente dizer que são 2, 3, 4 anos, essa medida é uma medida muito pouco palpável, porque a gente tem a questão da cultura influenciando, a gente tem a questão do estilo de vida que cada um tem, as necessidades, as experiências. Então, existem mulheres que, muitas vezes a mulher está preparada justamente para a vida afetiva, emocional, porque ela, ao longo do tempo, ela já vai crescendo, já vai pensando nisso, já vai sonhando, imaginando, já vai construindo um relacionamento afetivo. E o homem não. O homem, quando ele cresce, ele vai se desenvolvendo, né? Ele está pensando em outras coisas, ele está se preparando para outras situações. Então, eu acho que nem caberia a gente dar um tempo assim. Uhum. E essa demora um pouco maior aí dos homens em assumir essas questões afetivas, isso pode de alguma maneira interferir na vida dele ou não? O homem consegue separar a questão do trabalho, a questão profissional, a questão dos relacionamentos com os amigos, dessa questão afetiva? Bom, ele vai... de alguma forma ele vai se diferenciando primeiro da mulher, da mãe, depois ele vai se confirmando como adolescente, ele vai passar por uma série de etapas, né? E ele começa a ir atrás da questão da confirmação dele, muitas vezes profissional, né? Do ganhar dinheiro, depois é que eles vão estar pensando em como é que vai ser para sustentar uma família e um relacionamento. Então, é claro que isso vai ter a interferência do que ele está, quando ele se abre para um relacionamento afetivo, amoroso, muitas vezes ele não está preparado, ele não está pronto para isso, ele não tem a experiência que a mulher já tem, que ela foi estudando isso, né? Nas fases anteriores é o que ela fazia. Isso não é prioridade para o homem? E não era prioridade, né? Até uma certa fase da vida dele. Aí
a gente tem toda a questão do lado masculino sensível, né, do que esse desenvolvimento do homem, ele precisa conter muito que ocorre assim, dessa possibilidade que o homem não se apronta para o amor, é porque ele também não pôde se aprontar para as emoções dele como um todo. Ele não tem muito espaço assim de poder sentir essas emoções ao longo da vida. Chega na hora de criar de estabelecer um relacionamento amoroso com a mulher, ele já não está tão pronto, ele está muito reprimido, ele aprendeu que tem que segurar. Inclusive a própria questão da violência, da agressão, ele segura também. Então, o que vai acontecendo é que esse homem vai chegar para o momento do relacionamento amoroso de uma maneira que ele vai ter os primeiros passos. Nesses primeiros passos, muitas vezes, ele erra. Né? Ou erra porque não sabe se portar, ou erra porque eventualmente até se coloca, se debruça e se propõe uma relação que ele não dá conta. E, enfim, os homens, eles levam mais tempo para ter o conhecimento e a gente poder dizer assim, esse homem está maduro com o relacionamento afetivo. E a sociedade ainda cobra essa coisa do homem de não demonstrar suas fraquezas, digamos assim. O homem tem que ser o durão, o machão, o provedor. Ainda tem essa cobrança? Então, não é daquele jeito do machão, mas continua sendo o não mostrar. O homem não está totalmente livre, não é mais. Realmente a sociedade mudou muito nesses 40 anos que eu estou como psiquiatra, atendendo tanto no consultório quanto lá no Hospital das Clínicas. A gente percebe, nos estudos, percebe que os homens podem mais, eles podem mais se expor. Se permitir a mostrar sentimentos. O que eu, lá nos meus primeiros livros, eu escrevia que o único lugar que eles podiam mostrar era no jogo de futebol, né? Que eles podiam se abraçar e eles se beijavam. Hoje, claro, hoje a gente vê até os próprios jogadores de futebol muito preocupados com questões da vaidade, da expressão, mas ainda tem um perfil esperado do homem que é ele não ser muito efusivo. Não é para ele se mostrar tanto, não é para ele não aprende essas palavras, essas expressões do amor, como é que a gente se declara, o que pode sim falar. Entre os homens ainda continuam não podendo falar muito explicitamente do que ocorre na vida deles, né, na vida pessoal deles. Eles trocam algumas coisas, mas não tanto. E os homens, eles assumem essa imaturidade afetiva? Eles têm consciência disso ou eles arrumam subterfúgios? O que passa por dentro da cabeça do homem, que é tema de um dos seus livros? Olha, ele sabe que ele não está tão pronto, ele não é que ele se preocupa porque não é um drama para ele isso, ele só passa a ter uma situação, a sentir uma aflição, uma dificuldade quando ele sente esse amor, esse sentimento tão forte, né, em relação à mulher, e aí ele não sabe o que fazer com isso. Aí sim ele perde o pé. E aí, mas como ele não tem essa liberdade total, né, de trocar com os outros homens, de aprender com os outros homens, não adianta, ele vai aprender com as mulheres, aí não vai dar, porque como é que vai confirmar o masculino dele a partir do que a mulher acha que ele deve ser, né? Então, aí ele se dá conta. Hoje, você vê, né, hoje a gente tem, não sou só eu, mas todos os terapeutas, né, eles têm
abertura dos homens para fazer terapia, para lidar com essa expressão do sentimento muito maior. Lá atrás, os pacientes homens eram num percentual muito menor, mesmo eu tendo essa especialização de ter estudado e trabalhar bastante com homens. Né? E as novas gerações, talvez elas tendam a lidar melhor com esses sentimentos, não é isso? A geração Y, Z, as outras que estão surgindo. Eu acho que sim. Os homens, pelo menos, eles não é que eles se sentem totalmente seguros, mas eles conseguem lidar, quer dizer, eles sabem o que buscar, eles sabem como procurar uma resposta que seja adequada para que eles se desenvolvam como um parceiro afetivo, né, amoroso. E, claro que aí essa é uma fase, a fase da construção de um vínculo afetivo primeiro. Depois vem as outras fases que ele precisa ter, que é ele também construir o que é ser marido, o que é ser pai, uma relação familiar. Então, todas essas etapas, elas são dependentes do amadurecimento do homem nessa questão dele, do emocional dele, né? Tá certo, muito obrigada. Nós conversamos com o Luiz Kuchinir, que é psiquiatra, psicoterapeuta, coordenador do Gender Group do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e autor do livro Por Dentro da Cabeça do Homem. Mais uma vez, obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Um bom domingo. Bom domingo. Muito obrigado. 2h17. Obrigado. 2h17. Obrigado.